A rádio, ela é muito diferente do podcast, por exemplo, que hoje o podcast, todo mundo tá fazendo podcast dentro do YouTube e outras plataformas, mas a rádio em si, porque tem muita gente que fala que o podcast é uma rádio gravada, né, que é o videocast, né? Mas a rádio em si, ela tem uma diferença grande assim para um podcast? Eu acho que em determinados momentos tem uma distinção muito grande. Porque, por exemplo, lá na TV, a gente também, a gente além de ser repórter da TV, na verdade a redação ela se integrou de um tempo para cá, né? Hoje a nossa redação está integrada G1, GE, CBN e também os telejornais, né? Então a gente, como a gente está nas telas no dia a dia, a gente acaba muitas vezes fazendo uma foto, um vídeo para o G1 ou para o GE. E também eu passei a fazer, na verdade sempre fiz entradas ao vivo na CBN, por exemplo. E até mesmo quando eu estou na redação, fazer no estúdio. E assim, no podcast, a gente percebe aqui que parece que a gente está em casa, né? A gente está batendo um papo, conversando, não há muito segredo, critério, digamos assim, um roteiro. A gente vai bater um papo aqui e o que pintar de assunto a gente pode falar. Já no rádio, não. A gente muitas vezes fica preso a determinado assunto. A gente tem muitas vezes ali um assunto, tá com um entrevistado, então tu vai ficar naquele assunto sobre saúde, sobre segurança pública, né, sobre economia, sobre educação, assim por diante. Então existe digamos assim, não é uma questão de engessar, né? O rádio, na verdade, ele tem um dinamismo absurdo e não existe isso. Eu acho que a maior diferença é essa. No podcast me parece que é um lance mais light, mais descontraído. Né? Eu já tentei fazer, o primeiro episódio eu tentei fazer roteirizado, né? Porque, na verdade, o espaço onde eu aluguei, né? Aí eu recebi o conselho do rapaz que me alugava e falou assim, olha, fez o roteiro e tal. Aí eu fiquei assim, roteiro, tá, vou fazer um roteiro. Aí eu fiz, elaborei as perguntas. Só que quando eu vi, deu meia hora e eu falei assim, caramba, já acabaram minhas perguntas. Pois é. Aí eu falei assim, não gostei muito. Aí eu continuei, aí eu vejo, por exemplo, você tava falando aqui dos seus irmãos, né? Cada um trabalha, um é músico e tal. Aí a gente já vê o engate, né? Poxa, bacana, fala mais do teu irmão, toca só rock e tal. Então vai surgindo, né? Outros assuntos. Muita gente fazendo, né, cara? E conseguindo já ter um bom retorno, né? Uma renda extra ali. Tem gente, inclusive, também fazendo rádio, também já colocando, né? Isso, a Jovem Pan, eles sempre faziam assim. Que nem o pessoal fala assim, o podcast surgiu de um tempo pra cá, mas se você for ver a Jovem Pan... Já fazia há muito tempo, né? Você né? entrar no YouTube, você vê a rádio com a câmera gravando, várias né? câmeras. Emílio Surita, não sei se tu já acompanhou lá, ele tem a câmera aqui filmando cada um, então o podcast já existia há um bom tempo. Na verdade era a rádio ali, né? Mais filmada. Então, basicamente, já existia essa plataforma, né? E a rádio é uma coisa que até a gente comenta assim, ela nunca vai acabar, né? Dificilmente tu vai chegar num lugar que tu vai ver assim... Por exemplo, se você for hoje numa área ribeirinha, o pessoal tá com o rádiozinho ligado. Com certeza. Tem muita gente que hoje eu vejo que tem acesso à tecnologia, tem computador em casa, tem uma Netflix, isso, aquilo, mas tem o rádiozinho, ou então pega o celular. Olha, eu trabalho tenho um canal de tecnologia. A primeira coisa que o pessoal vê nos comentários, depois que eu tô falando as especificações, ou eu tô no ao vivo, pega rádio FM, pega AM, pega... pega. Então eu vou comprar. Então, ninguém largou mão disso, né? Sim, eu acho que o rádio não vai sumir nunca, né, cara? Já se falou muito, já se discutiu muito isso na academia, inclusive, né? Será que a internet vai acabar com o rádio de um modo geral, né? Não tem como acabar. Na verdade, estão se unindo, né? Estão se fortalecendo ainda mais. E é interessante isso. As ondas do rádio, de um modo geral, elas vão ter um alcance muito grande, né? Chegam muito longe. Aqui, por exemplo, às vezes eu saio de Macapá dirigindo para o interior, cara, 100 e poucos quilômetros eu pego as rádios aqui de Macapá e dá para ouvir tranquilo. E imagine uma difusora que tem outra dimensão, né? Porque as ondas da FM e da difusora são diferentes, né? A difusora tem um alcance muito maior, chega muitas vezes bem longe mesmo, bem distante mesmo. E aí você vê o papel essencial desse meio de comunicação, né? De levar esse conteúdo, que é a informação para as pessoas que estão tão longe, que precisam, que necessitam saber o que está acontecendo, né, no seu município, no seu estado, no seu país. Então é fundamental, na verdade, que esse meio de comunicação se fortaleça cada vez mais. Claro que a internet veio para proporcionar aí condições que a gente faça isso com mais
intensidade, digamos assim, né? Porque aí Exato. tu tem uma condição hoje de fazer um programa desse aqui num quarto, numa sala e tal, e levar essa informação para uma quantidade enorme de pessoas. Isso fica disponível depois, inclusive. Isso, exato, atemporal. Há pouco pessoal. uma pessoa que eu conversei antes, vou assistir depois. Então, assim, tem essa diferença também que muitas vezes o rádio não tinha, né? Uhum. E também que as emissoras de rádio estão migrando, as emissoras estão também disponibilizando esse material de forma posterior para quem segue essa emissora. Porque às vezes não deu para escutar ali, vai lá depois e vê. Né? E detalhe, às vezes um programa de 1 hora ou até maior, ele é desmembrado em vários podcasts, né? Isso. E aí fica disponível também para a pessoa acompanhar depois. Então eu acho que é um avanço enorme, sabe? A tecnologia ela veio realmente para proporcionar com que a gente tenha essa condição de comunicar, de se comunicar, e a gente tem que usar e abusar disso mesmo, poder levar essa informação a todo mundo. Isso, bacana. E olha, por exemplo, agora nós estamos sendo transmitidos no YouTube, no Facebook. Tu tá assistindo pelo Facebook, Júnior? Tem uma galera comentando também, já lá, né? Tem Facebook e na Twitch. A Twitch é uma plataforma que os gamers, né, eles utilizam mais, os streamers. Mas a gente tá com o podcast lá, porque pode chegar uma hora que o podcast pode se tornar evidência lá na Twitch. Então a gente abraça essa plataforma também. E amanhã, se der tudo certo, a gente vai estar jogando, a partir do Edson Castro aqui em diante, a gente vai começar a jogar nas plataformas só de áudio, né? Tipo Spotify e tudo mais, a gente está tentando verificar isso, que aí a gente quer fazer assim, né? Toda vez no dia posterior, né? Vai ter disponível só em áudio. A galera que quer sentar no ônibus, pegar o busão e ir escutando, cara, poxa, bacana. eu não assisti a entrevista, eu vou assistir aqui, pode ficar à vontade também. A gente vai estar disponibilizando lá no Instagram o link para vocês. É essencial, isso aí já tem, né? As plataformas já estão disponibilizando, né? Isso, já estão disponibilizando. Isso é muito bacana. Eu estava falando da rádio, como ela não para, né? Para que o vizinho, todo dia a gente escuta aqui do vizinho o Cunha Lopes falando na rádio. Sim. Né? Então, tá muito presente isso. E até a gente mesmo, a gente está aqui, a gente está escutando, às vezes eu paro e fico escutando, notícia tal, né? Então a gente vai ficar a par também de muita coisa através da rádio, né? Que a rádio, por exemplo, é assim como a internet. Tem coisas que a gente vê, a gente espera o jornal chegar, aí a gente já, de manhã cedo, a gente já recebeu notícia. Ou pela rádio ou pela internet mesmo. Notificação, poxa, notificou aqui, caramba, aconteceu isso aqui. Aí, só que às vezes a internet ainda rola muita fake news, né? E o jornal, ele tem todo o trabalho, o cuidado de pegar as informações corretas, né? Para poder repassar para quem está assistindo, para o telespectador, né? Sim. Então, eu sou muito assim também. Eu recebi notícia de manhã aqui, mas eu espero o jornal lá de meio-dia para me ver se realmente condiz o que está chegando aqui, né? Às vezes a notícia chega de um jeito, a gente já se desespera, ou então até uma coisa animadora que a gente se anima e tal. Por exemplo, teve a questão do auxílio, né? Então teve muita informação que saía do auxílio que a pessoa, caramba, é assim e tal. Aí quando chegava na hora, não, olha, é assim que funciona e tal, né? Aí tinha muita gente que disponibilizava sites, entre no site, põe no seu CPF, não sei o que mais, e não era. Não, bom esperar o jornal, no jornal eles vão informar, ó, o site correto é esse, tem que baixar o Caixa Tem, tudo mais. Justamente. Então, o jornal ele ainda é muito essencial, como a gente já comentou várias vezes aqui. Claro, tem muita gente que acabou largando a TV com o tempo, né? Acabou, aí é só Netflix, só utiliza para ligar para colocar Netflix e tudo mais. Mas o jornal ele é muito importante, tanto o local quanto o nacional, né? Para você tirar as suas dúvidas das notícias que você vem recebendo no seu smartphone, né? E a minha rotina é assim mesmo. Eu, por exemplo, se eu vou levar meus filhos de manhã na escola, ouvindo rádio, ouvindo programa de rádio, para acompanhar, entendeu? E aos poucos eu vou disseminando, digamos assim, aprofundando um pouco mais essa informação ao longo do dia, né? Começa ali na emissora de rádio, depois vai para a internet e os telejornais de um modo geral. Essa é a minha rotina também. Mas eu sou um cara que eu busco informação todo dia, porque, né, de tudo, de um modo geral de tudo. Atualidades, mas também do jornalismo, o que está acontecendo no Amapá, no Brasil, no mundo, né? A gente tem que estar por dentro de tudo, né, cara? Por exemplo, o meu sogro, ele tem um som lá, que ele pega rádio FM, AM, ele tem o celular que tem, mas ele não saiu. Sabe aquele rádio que tem a pilha? Aí o dele ainda tem um fiozinho para fora para ele conectar a pilha e o radinho fica... a anteninha, né? Sim. E fica mexendo a anteninha lá. E é o dia todo, né? Aí quando não tá passando uma notícia, aí tá tocando um hino lá e tal... Aí depois, começou lá a notícia e tal, já muda. Então sempre tá presente, né? Eles moram ali no Elesbão, então o pessoal ribeirinho ali, eles acompanham
é sagrado eles estarem ligando o jornal cedo ali na rádio, né? Alô, interior, famoso Alô, interior. Justamente. Hoje em dia o pessoal ainda é assim, o pessoal gosta muito de pegar, ir lá no correio, né? Mandar a mensagem, né? E aí lá no interior o pessoal aguardando. Olha, tal pessoa mandou mensagem aqui. Olha, tal pessoa tá vindo para cá e tal, né? Então, isso é Marco, muito tu não bacana. tem noção do quando esse programa, ele inclusive já foi a foco de pesquisa, Aham. porque ele era fundamental, né, para levar informação. Muitas vezes o cara vinha para a cidade se tratar, por exemplo, de saúde, e aquele parente, mãe, pai, filho ficava para lá, e era a única forma de levar essa informação. Ó, tô bem, tal, minha mãe, meu pai, tô bem aqui, tô me tratando, tá tudo indo bem, né? Você imagina a importância desse meio de comunicação para essas áreas ribeirinhas mesmo, que estão bem distantes. Então, assim, é algo que, na verdade, a gente, e de certo modo, quem tem essa condição de buscar mesmo valorizar, incentivar com que esses meios, eles não se acabem, né? Não, sabe, incentivar com que esses programas, na verdade, que eles continuem por muito tempo, porque são essenciais na vida de muita gente mesmo. Já vou ler aqui, já vi uns comentários, já vou ler aqui. E antes de eu ler, eu até falar uma questão dessa. Eu já fui pro interior, eu passei um mês no interior, assim, de ver o pessoal, quando chega aquele horário, é sagrado. Olha, pessoal, silêncio. Aí começa, aí é tão engraçado que chegam umas mensagens, né? Olha, a fulana ali tá grávida, olha, não sei o quê, teve o filho, eu não sabia que ela tava grávida. Aí já é outro tipo de rádio, né? Rádio cipó, pô. Chama de rádio cipó isso daí, né? No interior. Aí eu achava muito engraçado,